Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você. Hoje, filho, dia 1º de setembro, mês da Bíblia. Isso aí, gente, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. E eu queria que você fizesse, já vou dizendo, pega a tua Bíblia, não vai fazer igual esses dias, a gente foi fazer um programa, colocar a Bíblia fechada. Bíblia fechada não funciona, é Bíblia aberta, cartilha de oração. É Bíblia aberta. E padre, eu tenho em casa uma Bíblia bonita, cheia de figura. Lá, quero saber de figura, minha filha. Bíblia não é figura, Bíblia é palavra, palavra viva. Portanto, já começo assim provocando você, que você pegue a tua Bíblia, tire a poeira, tire aquele monte de santinho de 7º dia, que esses dias me deram uma Bíblia. Eu falei, me dá a tua Bíblia que eu vou benzer tua casa. Gente do céu, parecia um necrotério, cheio de santinho de 7º dia. Não, minha filha, abra a tua Bíblia, faça um altarzinho, e porque é o mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Hoje, dia 1º de setembro, mês da Bíblia. E quero saudar a todos que estão me acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. Renova FM 99.5. Olha aí o sinal de Deus. Toca o sinalzinho de novo, sacristão. O sinal de Deus em todo lugar. Em Curitiba você é só sintonizar, Varrendo Curitiba, mas também no aplicativo. Atenção, o aplicativo está com novos detalhezinhos lá. Atenção, Evangelizar FM 90,9, AM 1430 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Queridos filhos e filhas, você que está me acompanhando pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto. Vamos juntos, queridos filhos, nas plataformas digitais. E esse mês é muito especial porque é mês da Bíblia, dia 1º de setembro, em plena exaltação da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que escolheste nos exortar por parábolas, para nossa melhor e mais fácil compreensão. E hoje nos fala de um homem, um patrão, alguém que exercia influência sobre várias pessoas. Deus. Em última instância, Deus. Foi para o estrangeiro, chamou os empregados e lhe entregou seus bens para serem administrados. Sim, Senhor, tudo é teu. A terra é tua. As plantas são tuas. Foste o Criador, os rios são teus, o firmamento é teu, o universo é teu. Eu e você que está em casa, nós somos de Deus. E Deus nos fez administradores. Dai-nos, Senhor, essa consciência. Ninguém é dono do planeta. Nós vivemos nesta casa por um tempo como administradores. Você entende a dimensão ecológica que devemos ter? Nós usufruímos por um tempo, mas tudo é de Deus. Mas tem mais. Deus deu a cada um os talentos. Eu já queria que você se perguntasse como eu estou me perguntando. Quantos talentos Deus me deu? E você vai achar muitos. Jesus é mais modesto. A um deu 5, a outro deu 2, ao terceiro deu 1.
A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Então é natural, Senhor, que cada um tenha talentos e diferenciados e quantitativos a partir da capacidade que temos. Quando voltou, e Jesus voltará, pediu conta da administração dos talentos. O que tinha 5, lhe ofereceu mais 5. O que tinha 2, ofereceu-lhe mais 2. Mas o que tinha 1, disse assim: eu tive medo. Você percebe quanto eu tenho rezado, livrai-nos do medo. Um medo de errar, um medo de falhar, um medo de progredir, um medo de se arriscar. Gente, o medo paralisa, o medo faz a gente pegar esse talento, colocar num lenço, como diz a Sagrada Escritura, enterrar. O medo estraga tudo. Foi quando o patrão disse: servo mau, se você sabia que eu iria cobrar, então por que não pegou esse talento e colocou no banco? E eu teria os juros. Senhor, livrai-nos do medo. Porque não foi o medo que fez os nossos pais no Antigo Testamento, como nós estamos fazendo na leitura orante, produzir frutos. Não foi o medo que impediu os apóstolos de evangelizar. Então tirai o medo de mim, Senhor. Tirai o medo e leve-me a ter coragem, ousadia. Tirai o medo e dai-me ousadia, Senhor. Manda teu Espírito Santo, Senhor. Abrasai-me de amor. Manda teu Espírito Santo, Senhor, com uma nova unção. Sim, Senhor, eu preciso, para compreender tua Sagrada Escritura neste mês, para que a palavra de Deus se abra, não só na minha casa, e me perdoe aí, diretor, mas na cabeça. Eu diria que a palavra de Deus, ela tem que andar assim, ó. Quem está acompanhando pelo rádio não entende, eu coloquei a Bíblia em cima da cabeça. Viver, pensar, agir sob a luz da palavra de Deus. Então o medo vai embora. Porque Deus é um Deus que cobra, mas é misericordioso. Que exige, mas é bondoso. Que cobra, mas instiga. Senhor, tirai o medo e dai unção para compreender os teus planos em minha vida, em tua vida, em nossa vida. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Eu volto falando do ramalhete espiritual. Lembra disso? Não? Depois do intervalo. Queridos filhos e filhas, eu tô com o Diário Espiritual, esse é o de 2018, que tem as Santas Chagas. Inclusive, já está o de 2019. Você sabe que esse ano eu tô com um problema, não é em relação à data. Várias vezes eu me pego escrevendo, vou assinar, eu ponho 2017, parece que 2018 não está existindo, é verdade. Mas o 2019 já está pronto. E no Diário Espiritual tem algo que para mim é importantíssimo. Eu fico tão feliz quando eu ganho um. Quando você termina aqui, ó, eu estou folheando. Se você está me ouvindo pelo rádio, aqui, ó, nós fizemos o dia 31, né, que foi ontem. Aí vem ramalhete espiritual. Eu falei que é muito mais do que uma agenda. É um ramalhete, é um diário. Você coloca quantas missas você celebrou.
uma leitura bíblica, quantas contribuições você fez, visita ao Santíssimo. Não está muito do jeito que eu queria, mas aí você vai colocando do lado aqui. E depois, a mensagem que você quer oferecer a alguém. Você destaca, atrás sempre vem uma oração. Você destaca e dá de presente a alguém. E você chega para a pessoa e diz assim: ei, eu rezei por você. Não precisa explicar muito, mas a pessoa não vai entender. E daí? Quando você oferece flores, você precisa explicar muito? Deixa que a pessoa fique com uma pulga atrás da orelha. Por que essa pessoa me deu um papel? Se ela perguntar, responda. No mês de agosto, eu rezei por você. Isso vem do meu diretor espiritual, ramalhete espiritual. Então, claro, dá para você tirar aqui essas pontinhas e diga para alguém: eu rezei por você. Você não tem noção como faz bem e quanto produz eficácia a oração para o outro. Vamos seguir. Então, o ramalhete espiritual para hoje. Se alguém quiser me dar, se rezou, né? Também a oração dos outros também não quero. Mas a palavra de Deus é viva e aí vem mês de setembro, diário espiritual. E vem a oração, que eu vou fazer ainda hoje. Intenções pessoais. Agora começa do zero. Para quem você vai oferecer o mês de setembro? Você vai colocando o nome. Posso pedir uma coisa? Dentre as suas intenções, me coloca aí, estou precisando de oração. Põe lá, Padre Reginaldo, para que Deus faça com que ele tenha saúde, paz, discernimento, juízo. E depois, só me coloca. E depois coloca os outros. Então, o mês inteiro você vai rezar para alguém. Lá no final, você vai dar de novo o ramalhete espiritual. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, no coração que oferece oração. Tá aí. E agora, nós vamos dar continuidade. Mês de setembro, dia 1º, mês da Bíblia. Escute esse testemunho e depois eu falo com Letícia Lettera. Alegria! Aqui quem está falando é Janete Lemes, de Foz do Iguaçu. É da Rádio Cultura. Padre, eu quero dar um testemunho de uma bênção alcançada. Há 5 anos atrás, que minha filha ela não podia ter filhos, que tinha o útero invertido, e a gente queria muito ser vó. A gente queria muito ter um netinho. E Deus deu uma graça que a gente não tem palavra para dizer o quanto Ele ilumina a nossa vida, nosso neto. E nosso neto veio abençoado. Um menino lindo, está aqui falando. Estou escutando, olha, padre, até. eu só tenho a agradecer. Esse teu programa é uma bênção na nossa vida. Depois que a gente começou a escutar o programa da rádio, a nossa vida só iluminou cada vez mais. Obrigado, Padre, pelo Senhor estar todo dia na nossa casa. Obrigado, Deus, por ter dado o nosso neto, que é a nossa luz na nossa vida. Toca o sino, sacristão. E o meu neto vai dizer um oi pro padre. Antônio. Oi, padre. Já deixa. Oi, Anthony. É Anthony o nome dele, né? Deus abençoe, meu filho. Eu estava escutando a tua vovó, a Janete, lá de Foz do Iguaçu. Meu abraço a Foz do Iguaçu. Dom Dirceu Virgínia, ao clero de Foz do Iguaçu. Enquanto a Janete falava, eu escutava ele. Quer dizer, ele queria falar, ele estava dizendo que eu sou um milagre de Deus. Então, meu abraço, Anthony, que Deus o faça crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ô, Anthony, desde já lembrando, logo, logo nós vamos ter um brinquedo chamado Manzotinho, hein? Vai pedir pra mamãe. Mas, Letícia, que a paz de Nosso Senhor esteja com você. Amém, Padre, a sua bênção. Deus abençoe. Da onde você fala, Letícia? Falo de Fortaleza, Ceará. Minha saudação a Fortaleza, Ceará. Como que você me acompanha?
Eu acompanho por vários meios, né? Pela Rádio Jangadeiro, o terço também às 7 horas da manhã pela TV Jangadeiro, pelo YouTube, quando não dá tempo eu escutar aqui no trabalho com a minha amiga, e várias formas. Então, meu abraço a você, Letícia, que me acompanha pela TV Jangadeiro, logo cedinho, né, que eles transmitem o terço das Santas Chagas, que tem sido uma bênção, pelo YouTube, pela Rádio Jangadeiro, e lembrando que ali também tem a Rádio Shalom, tem a Rádio Dom Bosco, e tem a TV Evangelizar, me diga o número. Acho que é 27. Acho que é 27, que desgosto, minha filha. Perdão, padre, porque eu não assisto Tô muito brincando, TV. tô brincando, querida. É só para provocar você. TV Evangelizar, canal 27. Diga lá, Letícia Alegria. Pelo teu sorriso, você é uma pessoa alegre. Vai lá. Estou muito alegre mesmo. Meu nome tem tudo a ver comigo. Diga lá, filha. Padre, primeiramente, muito obrigada por estar me ouvindo. Fui para o lançamento do seu livro, lá no Paulo Reginaldo, no Paulo Sarazate. Sarazate, que foi combate espiritual no dia a dia, né? Isso, eu já tinha um livro, mas quando eu comprei o ingresso, eu também ganhei mais outro eu dei de presente. Então, assim, eu vou falar bem rápido, porque o tempo é muito curto. Primeiro, eu quero dar 2 testemunhos de vida e pedir um aconselhamento. Primeiro testemunho é porque o Senhor me ajudou a tirar todos os pensamentos ruins que tinha na minha mente. Depois eu vou explicar como foi que esses pensamentos chegaram na minha mente. O segundo foi a cura e a libertação da minha vizinha, que estava entre a vida e a morte. Quando eu comecei a orar, acompanhando o seu programa que começou em maio desse ano, ela recebeu alta hospitalar e ela está em casa, sã e salva. Então, já são esses 2 testemunhos, desde maio até hoje, que eu consegui, com a graça do seu programa, acompanhando dia a dia. Então, assim, e eu estou já com um 3º testemunho praticamente para dar, que é referente à cura e libertação do meu ex-marido. E vai entrar agora a questão do seu aconselhamento. Fui casada toda a minha vida com a mesma pessoa, só me envolvi com ele, desde os meus 15 anos até os meus 27 anos, namorei, casei. Tá com 2 anos que eu cheguei a me separar, porque eu descobri que meu ex-marido estava usando drogas, isso começou a interferir muito no nosso relacionamento, eu não estava madura o suficiente, não me apeguei muito à palavra de Deus, e acabei me precipitando e pedi a separação. Até hoje não me envolvi com ninguém, porque eu sei que ele ia precisar, eu sentia dentro de mim que ele ia precisar de mim no futuro, quando ele acordasse para a vida e visse tudo que ele estava perdendo. Então eu preferi não me envolver com ninguém para estar preparada para ajudá-lo. Louvável sua atitude. No dia 14 de maio, foi o primeiro dia da novena de libertação dos vícios. Sim. Eu comecei a acompanhar em comecinho de maio o seu programa. Aí eu fui presenteada com essa novena no seu programa. Aí eu peguei a graça em função do meu ex-marido. Sim. Aí foi nessa novena que o Senhor me apresentou Santa Rita de Cássia, que é a Santa das Causas Impossíveis. Isso. Me agarrei tanto, me identifiquei tanto com a história dela, e eu fiquei apaixonada. Aí eu comecei a pedir, isso no dia 14 de maio desse ano, no primeiro dia da novena. No dia 19, a irmã do meu ex-marido me manda um áudio pelo WhatsApp, falando que ele estava muito mal, e que ele estava se afundando ainda mais. Filha, não vamos atropelar, não. Eu vou pro intervalo, você respira, toma um bocadinho d'água, eu volto já e você volta partilhando. Eu volto com a Letícia de Fortaleza e volto com a leitura orante da Palavra de Deus. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, a leitura orante nos levará a refletir sobre Moisés. Então, será o capítulo 44, versículo 23b. Marca na tua Bíblia. 44, 23. Nós já falamos de Enoque, Noé, de Abraão, Isaque e Jacó, e agora vai ser Moisés, o salvo das águas. Mas eu estou com a Letícia de Fortaleza,
E ela estava numa partilha, eu vi que ela estava acelerando porque queria dar conta. Letícia? Oi, padre. Então, só para retomar o primeiro testemunho, depois a cura do seu vizinho, e aí você contava... vizinha. Vamos, vizinha. Só contando, você foi casada, foi o único homem, né, que você teve, e de repente ele se envolveu com drogas, vocês se separaram e começou uma novena, você resolveu não se unir a ninguém porque sabia que ele ia precisar de você. E aí no dia 19 de março, sua cunhada ligou que ele estava... 19 de maio. Maio. Foi justamente isso, de maio. Foi quando eu comecei a acompanhar o programa do senhor diariamente. No dia 19 de maio, a minha ex-cunhada manda um WhatsApp desesperada, dizendo que pedindo orações por ele. Aí eu comentei justamente do livro do senhor, que o senhor tinha falado, que comprasse o livro e na parte reservada, se não me falha a memória, na página 127, escrevesse o nome da pessoa que estava vivendo esse problema. 127, peraí, deixa eu lembrar tudo isso que você está me contando. Vai, continua. Pronto, aí escrevesse de lápis, porque você iria apagar o nome dessa pessoa, desse livro. Você escrevesse de lápis. Você levou a sério a minha recomendação. Levei a sério, sim. Aí eu peguei e escrevi, tem lá o nomezinho dele de lápis, para ele poder se libertar. No dia 19 de maio, Deus começou a agir na vida do meu ex-marido. Foi quando ele sofreu um acidente de moto. Ele foi justamente Deus agindo, padre. Eu senti que Deus estava agindo para justamente ele tomar um rumo na vida dele. Hoje ele está internado, aceitou a internação, está com mais de 3 meses que ele está internado. Ele não pede para sair, diz que vai fazer tudo o que a família fizer e a gente se comunica hoje por cartas. É uma forma assim de resgatar o que a gente não viveu. Tá certo. Então está sendo assim tão bonito e eu sinto, padre, que ele tem a esperança de voltar, mas eu tenho muito medo de voltar e sofrer tudo que eu sofri novamente. Então, meu aconselhamento, pedindo para o senhor, é justamente contar isso. Assim, eu sempre falo que nós temos a resposta, mas muitas vezes a gente está sedado, a gente não consegue enxergar a resposta. Tá certo. Então, assim, por isso que a gente recorre a um padre. Quando eu me separei, eu estava muito desesperada, eu procurei o padre da minha paróquia, e ele pegou e me ouviu sabiamente e falou: Letícia, você precisa ter um tempo para a Letícia. Eu sei que ele vai lhe procurar, mas você vai saber o momento certo de voltar ou não. Porque um casamento é quando os dois andam na mesma direção, não quando um anda para um lado e o outro anda para o outro. Então, eu fiquei assim... Letícia, senhor, não querendo eu estou muito agitada, desculpa. Não querendo interromper, mas interrompendo. Só para quem perdeu, no capítulo 8, ela estava dizendo que eu vencendo o combate na nossa mente para se libertar dos vícios. E eu estive lá e falei, olha, sempre no final de um capítulo, e não é diferente no combate espiritual, que eu recomendo, super recomendo, tem oração de libertação. E eu dizia para as pessoas, anotem com lápis, porque você vai apagar. E ela tomou posse disso. A Letícia colocou o nome do ex-marido, que ela chama, que para mim é marido, com lápis, e já está sendo apagado. Então, se já está sendo apagado, Letícia, eu vou te fazer uma pergunta. Tudo que você fez, a sua espera, a sua oração, a sua prece a Santa Rita de Cássia, a sua entrega, não era para um resgate, a libertação dele das drogas? Sim. Pois bem, há quantos meses ele está lá? Desde o dia 25 de maio. Portanto, tudo o que você fez foi em vista desse momento. Vocês estão se comunicando com cartas. E você vai percebendo nele o desejo de não cair de novo. Então, filha, a Letícia quer salvar o casamento. A Letícia quer voltar. Então acredite de novo. Volte. Deus já está trabalhando. E Deus não é de Deus deixar a obra inacabada. Se ele aceitou o tratamento, ele está lá. Ele voltará transformado. Ele voltará curado. Então a Letícia vai se entregando de novo aos poucos. Vai rezando isso. Mas não é voltar sem perdoar. Porque da mesma forma que você o ama, ele te feriu.
Ele te magoou, ele te frustrou. A pior parte, padre, de toda essa história, é como eu falei para ele, foi a questão que eu descobri uma traição. Isso me magoou muito. Então o problema é maior ainda do que eu imaginava. Isso, Então, exatamente. filha, você tem que passar por um processo de cura. Ele está lá para curar-se. E você está em algum lugar se curando dessa mágoa da traição? Depois que eu comecei a acompanhar o seu programa, as pessoas até sentiram que eu me transformei, começaram umas pessoas tiraram onda da minha cara, dizendo que eu tinha me convertido, tirando onda, porque eu passei a estudar mais a Bíblia, Amém. a acompanhar. Então, assim, eu perdoei de fato ele. De todo o meu coração eu perdoei. Eu acredito que você tenha perdoado, mas o fato de você ter perdoado não significa que a ferida parou de doer. Então, são duas coisas, são dois níveis diferentes. Eu decido perdoar e o segundo nível, a ferida parar de doer. E eu respondo para você, volte. Bíblia aberta. Padre, eu não sei o que eu fazer, o senhor é tão sábio nas suas palavras, você não tem noção, o agir, o instrumento que o senhor é. Todo dia eu coloco o senhor nas minhas orações, pelo senhor e por toda a obra evangelizar, porque o senhor ajuda tanto, mesmo assim, involuntariamente, com uma palavra que o senhor dá para uma pessoa, ela atinge tantas pessoas. Assim, eu precisava falar com o senhor, tentei falar com o senhor lá no lançamento, mas eu sei que era muita gente, muito corrido, o senhor com Mas dor, hoje era seu orando dia. pelo senhor naquele dia também, muito obrigada. Se você falasse comigo lá, o teu assunto ia ser particular. Quando você fala aqui, você acaba orientando a tantas outras pessoas. Letícia, se dê o direito da cura e volte para aquilo que Deus uniu. Bíblia aberta, cartilha de oração. É tão bonito escutar um processo de reconciliação. Perdoar é uma parte, esperar que a dor passe é outra. Moisés. Bom, nem vai dar tempo de eu rezar direito. Vamos fazer assim, escute um testemunho e depois, no outro intervalo, eu rezo Moisés. Eu prefiro do que fazer agora a corrida. Escute um testemunho de graça recebida. Sou Rosângela Brechigliari, moro em São João, distrito de Autônia, só que estou aqui em São José dos Pinhais, na casa da minha irmã. Ouço o senhor pela televisão. Estou para deixar o meu testemunho, que é o vício do cigarro. Fumei dos 14 anos até os 54, quando recebi um milagre. Porque eu não fumava, padre, eu comia cigarro. 1 ano fazendo as novenas com o senhor, eu e a minha irmã Cida, aqui de São José, onde eu estou na casa dela. Aí em novembro de 2016, o senhor começou a novena dos vícios. Eu que achava impossível parar de fumar, cheguei a fumar 3 carteiras num dia. No terceiro dia da novena, deitei fumando e acordei sem fumar. Estou já há 1 ano e meio livre do fumo. Jesus me libertou, padre. Eu não fumava, eu comia cigarro. Um milagre, padre. Sinto tão feliz por ter livrado desse vício que tanto mal me fazia. Graça alcançada, graça testemunhada. Fique com Deus. Sua bênção, padre. Louvado seja Deus, Rosângela. De Autônia, que está em São José dos Pinhais. Toca o sino, sacristão. Toca a corneta, sacristão. É uma libertação imensa. Tudo bem. Parabéns, Rosângela. E obrigado pelo seu testemunho, porque muito nos edifica. Se você conseguiu, há de se conseguir. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo com a leitura orante. Queridos filhos e filhas, a Letícia nos deu um testemunho, ou melhor, uma partilha de vida que eu dei a devida atenção, porque é o caso, é um grito de muitas mulheres e homens na mesma situação. Depois que foi a Rosângela de São José dos Pinhais, agora chegou a hora da leitura orante. Volto a dizer, Eclesiástico 44, 23, já perto do 45. Mas hoje
é sábado, mas é dia 1º de setembro, e nós estamos no mês da Bíblia. O tema, para que nele nossos povos tenham vida. E o lema é da Sabedoria, capítulo 1. Sabedoria é um espírito amigo do ser humano. Por isso, Bíblia aberta, cartilha de oração. E hoje nós vamos refletir, rezar, meditar sobre a figura de Moisés. Moisés! O que você lembra de Moisés? Vai falando ali, minha filha. O que você lembra de Moisés? Moisés. Lembrou alguma coisa? Te faz lembrar alguma coisa? Mar Vermelho? As pragas do Egito? No deserto? Vamos lá. Leitura. Entre os descendentes de Jacó, Deus escolheu um homem fiel a ele. Percebe como a palavra fiel aparece? Um homem que conquistou a simpatia de todos. Capítulo 45, versículo 1. Este homem, amado por Deus e pelas pessoas, foi Moisés. Que coisa linda. De novo, Moisés. Um homem fiel a Deus. Um homem amado por Deus. Cuja memória abençoada. Deus deu a Moisés glória igual à dos anjos e o encheu de um poder que deixava os seus inimigos apavorados. Lembra do faraó? Apavorado! Carro e cavaleiro foi naufragado pelo Mar Vermelho. Moisés deu ordens e as pragas pararam. Deus fez com que os reis respeitassem Moisés. Entregou-lhe leis para o seu povo e lhe mostrou um pouco de sua glória. Deus separou Moisés para si mesmo, porque ele era fiel e humilde. Escolheu entre todas as pessoas do povo de Israel. Deus deixou que Moisés escutasse a sua voz e o levou para dentro da noite escura. Aí, face a face, lhe deu os mandamentos. Lembra do Sinai? E a lei que traz vida e sabedoria, a fim de que Moisés ensinasse ao povo de Israel a aliança e as suas leis. Palavra do Senhor, graças a Deus. O objetivo aqui não é contar a história de Moisés. E nenhuma das nossas leituras orantes de ontem, antes de ontem, tem esse propósito. Tanto que eu tenho dado lição de casa. Só ontem eu esqueci de falar que Isaac e Jacó está no Gênesis 17. A história de Moisés está no Gênesis 49. E depois vem o Êxodo, claro. Êxodo 21. Aqui, o autor destaca virtudes. Então vamos pedir, Senhor, abrindo esse mês da Bíblia, dai-me as virtudes de Moisés. Virtude da fidelidade, de ser amado por Deus e
aceito pelos homens. Senhor, dai-me uma atitude de Moisés. Versículo 4, de ser fiel e humilde. Uma atitude de Moisés, de escutar a voz de Deus. Dai-me uma atitude de Moisés, de se deixar levar, conduzir por Deus. Uma atitude de Moisés, de ver Deus face a face no Sinai, mas aceitar os mandamentos da lei de Deus. Dai-me uma atitude de Moisés, de fidelidade e humildade, de se deixar conduzir por Deus e viver a aliança com Deus. Amém. Escute esse testemunho, por favor. Salete, de Joinville, Santa Catarina. Eu quero deixar o meu testemunho de uma graça alcançada. No dia que o senhor começou a novena de São José, foi no dia 19 agora de março de 2018. São José. Eu pedia por um emprego e São José me concedeu esta graça, né? Deus me concedeu através de São José, operário. Sou muito grata por isso, a São José, que providenciou o emprego que há tanto tempo eu estava procurando e consegui. Amém, Padre. Eu assisto o Senhor pela TV Evangelizar. Obrigada, Padre. Tchau. Graça alcançada, graça testemunhada. Viva São José, trabalhador. São José. Eita, música bonita. São José, providenciai. Você percebe que até na missa, né? São José, vem a imagem de São José dormindo. São José, providenciai. E foi o que a Salete, de Santa Catarina, nos contou. Ela que acompanha pela TV Evangelizar. Como que ela consegue Santa Catarina? Eu quero lembrar, a TV Evangelizar é um sinal digital em todo o país. Então é possível sim. São José, providenciai. E é em São José, providenciai, que eu já quero lembrar que dia 14, pode continuar, sacristão, teremos a missa da exaltação da Santa Cruz. E eu queria convidar por São José, o defensor da Sagrada Família, para o dia 15 de setembro. Nós teremos uma grande movimentação em Curitiba e eu estou envolvidíssimo. É num sábado, em favor da vida contra o aborto. 15 de setembro. Padre, onde que eu tenho mais informação sobre isso? É só ficar atento, toda a programação da rádio, TV e no site padrereginaldomanzotti.org.br. Foi um apelo do nosso querido arcebispo, Dom Peruso, com uma ação ecumênica, e eu abracei, com certeza, em favor da vida contra o aborto, que vai acontecer dia 15 de setembro. Eu estarei junto, das 15 às 17 horas. Quero contar com você. Quero contar com você. Será ecumênica. Católicos e não católicos unidos em favor da vida. Dia 15 às 15 horas tem a concentração, até mais ou menos às 17. Filhos queridos, eu vou para o intervalo e volto já no 6º dia da exaltação da Santa Cruz. Volte comigo. Hoje, dia 1º de setembro, parabéns à Rádio Abatiá FM 87,9 de Abatiá, Paraná. Rádio Cajuru FM 87,9, Carmo do Cajuru, estive lá, meu abraço, Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Esperança de Aral Moreira, Mato Grosso do Sul, FM 104,9. E Rádio Cairós FM 94,7, São Mateus e Espírito Santo. Gente, eu quero parabenizar, acabei de falar com Santa Catarina, mas amanhã é aniversário da cidade de Blumenau, Santa Catarina, meu abraço. A cidade de Blumenau,
que está completando 168 anos. Meu abraço ao queridíssimo Dom Rafael Biernaschi, a Diocese de Blumenau, ao diretor Diácono Elias Dimas, da Arca da Aliança M1260. Amanhã também é aniversário da Rádio Engenho da Água FM Caxias, Maranhão, Rádio Mandacaru FM 104,9 Cedro, Ceará, e Rádio Tapira FM de Tapira, Paraná, gente. Filhos queridos, eu quero lembrar que hoje é o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Então, tenhamos essa consciência ecológica. Eu estava contando e de repente você se perdeu. Eu queria até fazer um convite um pouco mais extensivo. Vem passar comigo em Curitiba dia 14, 15 e 16. Ô padre, vem caravana. Dia 14 é a missa da exaltação da Santa Cruz, é uma sexta-feira. No sábado, como eu disse, dia 15, nós temos um compromisso com a vida, com o Criador, com Deus. Dia 15, eu vou estar junto e liderando, posso assim dizer, a pedido de Dom Peruso, de protesto e de adesão à vida contra o aborto. Começa às 15 horas e vai até às 17. E aí, vai ser em Curitiba, e vem caravanas. E depois, no dia 15, dia 16, você participa da missa comigo, ora, coisa boa, fica aqui no santuário. Gostaria também de lembrar que dia 22 eu estarei em São Paulo, celebrando a missa da Nativa FM. Vai ser aonde? Na Catedral, claro, Catedral da Sé. Que hora dia 22, padre? Às 15 horas. E, povo de Deus, dia 29 e dia 30 de setembro, terceira festa da Santa Chagas em Curitiba. É muita coisa boa, né, não? Ah, você quer saber mais? Já conto. No ano que vem, mais ou menos nesse período, eu vou fazer uma peregrinação Praga e Polônia. Uma peregrinação cultural e espiritual. Falando da misericórdia de Deus, foi onde Santa Faustina teve as visões de Jesus, pedindo para pintar Jesus, eu confio em vós, Jesus misericordioso. E nós vamos conhecer Auschwitz, vamos conhecer Maximiliano Kolbe, onde ele viveu e morreu. E aonde São João Paulo II viveu e morreu, em Varsóvia, Cracóvia, sem falar no grande santuário de Częstochowa, a Nossa Senhora Negra, que tem aquela marca no rosto. É muito bonito, gente. Mais informação no site Padre Reginaldo Manzotti, na Libermundo, liga lá. Ou 3221-6021. Vamos à novena? Exaltação da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus, por tuas chagas fomos curados. Por tua cruz fomos libertados. Jesus, que em seu próprio corpo levou nossos pecados ao madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por tuas chagas fomos curados. Por tuas chagas fomos curados. Ó Jesus, em cujos ombros foram abertas feridas por causa do peso da cruz. Feridas causadas pelo madeiro e pelos nossos pecados. Se a cruz pesar, seja nosso sirineu. Se a cruz pesar e eu cair, ajude-me a levantar. Que a tua cruz seja a minha salvação. Ó Santa Cruz bendita, onde a humanidade foi redimida, e o Filho do Homem teve suas mãos transpassadas e seu peito aberto, de onde jorrou água e sangue. Ó Santa Cruz, instrumento de morte e de castigo, mas que pelo sangue redentor tornou-se sinal de nossa salvação. Jesus, na tua cruz, eu coloco a minha cruz. Jesus, na tua cruz, eu coloco a minha cruz.
Qual a tua cruz? Eu quero colocar a situação da Letícia de Fortaleza e com ela todas as pessoas envolvidas com drogas. Colocar a situação de até onde acreditar, como reconciliar. Salve a cruz, doce esperança, concede aos réus remissão, dai-nos o fruto da graça que floresceu na paixão. Louvor a vós, ó Trindade, fonte de todo perdão, aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão. Jesus, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção. Jesus, dai-nos a graça de viver os frutos da tua redenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, nesse primeiro dia do mês de setembro, sábado, abençoai e santificai as famílias, as roupas dos enfermos, as fotos de família. Pedimos, Senhor, dai-nos o Teu Espírito Santo para que a palavra de Deus se abra em nossa vida, para que a palavra de Deus ilumine o nosso pensar, o nosso agir, o nosso discernir. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É só uma passagem de programa. Mês da Bíblia. Evangelizar é preciso.